Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express com muita informação de Fluminense para vocês. Tudo o que vocês precisam saber sobre o Flusão em um único vídeo. Informação da manhã para vocês aqui. Trazemos aqui informações, por exemplo, para vocês poderem já ir se adaptando aí. A gente traz informação sobre atualização, né? Sobre aí o Fuentes. Informação também sobre Joaquim Lavega, o motivo do Joaquim Lavega não ter sido relacionado para a partida de ontem. A gente traz também informação sobre Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho ontem na coletiva não conseguiu, ele ficou um pouco surpreso, né? Com a situação das vaias ao Martinelli. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui também no seu Resenha Express. Fica aí que já está começando o nosso bate-papo aqui no Resenha Express. Agora em definitivo, meus amigos, agora em definitivo com vocês aqui, o nosso Resenha Express começando, e vocês já se perguntaram se vocês já estão inscritos no nosso canal? Pô, se você não está inscrito aí, dá uma olhadinha aí, se inscreve aí no canal, e se você está inscrito também dá uma olhada, porque às vezes, sem nenhum motivo, você se desinscreve sem saber, né? Não sei explicar por que isso acontece, mas alguns amigos reclamam muito disso, então se inscreva aí e deixa o like, o joinha nesse vídeo, eu tenho um joinha, mãozinha assim, ó, deixa um joinha aí para ajudar, quem puder ripar o vídeo também. O ripar fica do lado do comentário embaixo aí. Vocês ajudam muito o canal ripando o nosso vídeo, beleza? Dado essas informações importantes, vamos trazer aqui informações do dia. Tricolor, Flusão venceu ontem o Bragantino por 2-1. Tá todo mundo feliz, eu também tô feliz, né, com a vitória. Não foi uma boa partida do Fluminense, mas para uma estreia do técnico Renato Gaúcho, tá de bom tamanho, uma estreia com vitória, é isso que a gente sempre quer. Mas a gente tem aí algumas informações para trazer para vocês. Né, vamos começar por uma coisa que incomodou bastante o Renato, inclusive na própria coletiva ele falou sobre isso ontem, que foram as vaias ao Martinelli, isso mesmo. Né? Embora o clima do vestiário tenha sido um clima muito bom, né? Os jogadores bem felizes, né? Confraternizando após a vitória, uma coisa incomodou demais o Renato Gaúcho, as vaias ao Martinelli. Isso foi uma das coisas que mais incomodaram o chefe aí. E ele até falou isso na coletiva. A gente vai botar um pedacinho da coletiva aqui que ele fala sobre isso daí, sobre essas vaias. Ele inclusive faz um clamor aí à torcida do Fluminense, está com moral para fazer clamor. Vamos botar aí o que o Renato falou nesse pedacinho sobre o Martinelli. O que eu peço é que o torcedor venha sempre para o Maracanã para incentivar a equipe. Que não pegue no pé de A, B ou C. Eu sei, às vezes o torcedor se irrita, mas quer vaiar, vai quando termina o jogo. Mas durante os 90 minutos, incentive a equipe. Porque tem jogadores que sentem as vaias. E aí o torcedor quer a vitória, o jogador sente, e todo mundo perde com isso, porque o jogador não vai render o que ele pode. Você vê o que é o futebol, né? O jogador que estava sendo perseguido hoje, em algumas ocasiões, o Martinelli, fez o gol da vitória. Então, você vê que aí o torcedor vibrou, o torcedor aplaudiu, o torcedor ficou feliz, mas justamente alguns torcedores, eu acho que não são todos, justamente o jogador que mais estava sofrendo, de repente, com as vaias, deu alegria a esse torcedor. Então, por isso que eu digo, é difícil para o jogador estar dentro das quatro linhas e de repente está sendo vaiado. Tem jogadores que não têm uma personalidade forte, ele vai sentir que vai acontecer. Daqui a pouco ele vai começar a esconder do jogo, que não é o caso do Martinelli, mas tem. Enfim, é o caso do Martinelli, Renato. A gente sabe que o Martinelli sente, e sente muito. Eu sei disso porque naquele jogo contra o Fortaleza no ano passado, quando começaram as vaias ao Martinelli, o Martinelli começou a se esconder. Ele pegou, se escondeu, ele cavou um buraco, se escondeu, pegava a bola, tocava para trás. Ele já não queria mais se expor no jogo contra o Fortaleza. Eu tava na arquibancada, eu via. Ele pegava a bola, ele já largava a bola, já soltava a bola, porque ele não queria mais dar sequência jogada, não queria mais arriscar, porque ele sentiu as vaias. E eu lembro que na hora, uma parte de você começou a aplaudir o Martinelli quando ele pegava na bola, em contraponto aos que vaiavam, para tentar dar apoio a ele. Aí piorou mais ainda, aí que ele ficou mais nervoso, aí que ele errou mais passe, aí que ele começou a piorar no jogo, foi quando ficou aquele confronto do aplauso com vaia. Eu lembro disso muito bem. Martinelli sente e sente demais. O Renato disse que não é o Martinelli, mas ele tá falando do Martinelli, claramente falando do Martinelli. E assim, o que a gente pode apurar aqui de um pouco de informação é que no vestiário o Renato chegou a conversar, né, com o Marcão e com o presidente Mário Bittencourt sobre isso, né, e foi explicado a ele que realmente o Martinelli é um jogador que sofre muita perseguição, digamos assim, entre aspas, ou cobrança dos torcedores, né? O Renato ficou assim sem entender, porque na cabeça dele o Martinelli era um jogador querido,
pelas conquistas recentes da Libertadores da América, tendo sido titular absoluto da campanha, por ter sido titular na Recopa, campeão da Recopa também. Então, na cabeça do Renato era algo assim que ele não consegue entender a cobrança ao Martinelli. Né? Na cabeça dele é um negócio assim que, pô, cara, como é que esses caras não gostam do Martinelli, sabe? Então, isso daí foi uma coisa assim, me passaram essa informação, né? Não foi minha fonte, foram amigos que estavam lá no jogo. Falaram, cara, teve uma hora que ficou conversando o Mário e o Renato e o Marcão, e o Renato não entendia o motivo da cobrança extrema ao Martinelli. Né? Mas só quem é torcedor, quem tá no dia a dia, que acompanha o time, sabe dos motivos do torcedor de cobrar e de ficar insatisfeito com as atuações do Martinelli. Eu mesmo estou insatisfeito, acho que o Martinelli é um jogador que tem talento, qualidade técnica, mas precisa ser mais agressivo, sem a bola, precisa com a bola ter mais coragem, arriscar mais, ele arrisca pouco, dá poucos passes verticais. Espero que o Renato o ajude a melhorar nesse quesito. Dito isso, galera, vamos trazer aqui para vocês uma informação sobre Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes está voltando, hoje já se espera que ele faça treinamento coletivo, que vai ter hoje lá no CT, um coletivo, espera-se que ele treine com os demais companheiros e já esteja à disposição para o jogo no meio da semana contra o São José. A tendência é até que ele não jogue contra o São José, mas jogue o jogo do fim de semana. Ele pode até ser relacionado, mas talvez, muito provavelmente, não vai jogar contra o São José, e sim o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Então ele está voltando, são poucos detalhes aí que separam a volta do Gabriel Fuentes ao time principal do Fluminense. Graças a Deus, a gente está precisando dessa volta e ele está de volta. Agora, Guga passará por exames médicos hoje para saber qual foi o grau da lesão dele, né? O Guga saiu ontem sentindo a posterior da coxa e ainda não se sabe qual é o grau da lesão, mas provavelmente não estará à disposição nos próximos 2 jogos. E a gente está aqui tentando apurar notícias sobre o Guga, sobre possível contusão do Guga, para trazer para vocês. Por último, galera, a gente tem uma informação para vocês aqui, uma informação que eu vou colocar como exclusiva, porque eu não vi ninguém dando essa informação, que é sobre o motivo do Joaquim Lavega não ter jogado, não ter sido relacionado para essa partida de ontem, tá? E na informação que eu obtive, né, em off, vocês repararam que o Paulo Baia também não foi relacionado, é que por opção do Renato, o jogador não foi relacionado. Por opção da comissão técnica do Fluminense, o Lavega não foi relacionado. É isso mesmo. Não houve contusão, ele não está contundido, ele não sofreu nenhum tipo de problema físico, nada, zero, médico, nada. Simplesmente o jogador não foi relacionado. É só isso. O Lavega não foi relacionado porque a comissão técnica do Fluminense entendeu que o jogador não deveria ser relacionado por motivos técnicos, táticos, enfim. A gente não sabe o motivo técnico, mas a gente sabe que se foi motivo técnico, mas a gente sabe que foi opção da comissão técnica. Sendo opção da comissão técnica, a gente supõe que foi uma análise técnica do jogador para ele não estar em campo, uma análise tática, alguma coisa do tipo. Mas o Lavega não foi relacionado por opção da comissão técnica do Fluminense. Essa é a informação que a gente traz para vocês exclusiva aqui, assim como o Paulo Baia também não foi relacionado para esse jogo. Então, tanto o Lavega quanto o Paulo Baia não foram relacionados pelo motivo que eu estou trazendo aqui. Opção da comissão técnica. A gente vai tentar apurar quais foram os critérios. Porque a opção da comissão técnica pode ter alguns critérios além de só a parte técnica, pode ser alguma parte física, né? Ou questão de física também. Enfim, a gente não sabe. Surpreende, né? Ser esse o motivo. Surpreende, eu não esperava que o Lavega fosse relacionado, mas aí durante a semana pode ser que surjam novas informações a respeito. Então é isso que a gente queria trazer para vocês sobre o Lavega. Essa era a informação exclusiva do canal e as demais informações que a gente trouxe aí também. Saudações tricolores, galera. Fiquem com Deus, esse foi o Resenha Express de hoje. Surgindo mais notícias do Fluminense, a gente traz aqui nos Resenha Express durante o dia. Valeu!